pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, o seu podcast de psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui para te apoiar na sua jornada de autocuidado, autocompaixão e busca por equilíbrio, trazendo mais bem-estar ao seu dia a dia. E antes de iniciar, quero deixar aqui para você que ainda não me segue no Instagram, Psi Raquel Cardoso. Lá eu divido mais conteúdos de autocuidado e de autoconhecimento, conteúdos que visam te ajudar na sua jornada. Então, segue lá, @Psi Raquel Cardoso. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e ao mesmo tempo difícil, a vergonha. O tema do episódio de hoje é como lidar com a vergonha. A vergonha é uma emoção que todos nós em algum momento da vida sentimos. Então, você já sentiu? Algum familiar? Eu também. Todos nós nos conectamos com a vergonha em algum momento. Ela aparece quando sentimos que não estamos à altura das expectativas, seja dos outros ou de nós mesmos. Pode surgir em situações pequenas, como quando cometemos um erro no trabalho ou em uma apresentação, ou até mesmo em situações maiores, como falhas em nosso relacionamento. Segundo a pesquisadora Brené Brown, vergonha é aquela sensação dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e por isso indignos de amor e pertencimento. A Brené Brown ela é uma referência no tema, né? Ela escreveu alguns livros falando sobre a vergonha, falando sobre as imperfeições, algo muito relacionado ao que ela enfrentou na vida dela. Então ela descreve a vergonha como uma emoção que nos isola, nos faz sentir pequenos, desconectados. Muitas vezes achamos que se alguém souber dos nossos erros ou falhas, não seremos mais aceitos. Então, muitas vezes quando você comete uma falha, um erro, você tende a esconder essa falha ou essa fala que você acha que não foi certa, essa atitude que você acha que pode ser ruim diante das outras pessoas, pode não suprir as expectativas. Você tende a esconder essa falha e não deixar que os outros fiquem sabendo, para não se conectar com a vergonha. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que a autocrítica entra em cena. E a autocrítica é aquela voz interna que aponta cada erro, né? Eu costumo dizer que é bem ranzinza, né? Tipo, é como se tivesse uma voz ali constantemente falando sobre suas falhas e muitas vezes acaba sendo severa demais conosco. Ela tenta de alguma forma nos proteger, nos alertando para não repetir o erro, mas na verdade acaba reforçando o sentimento de vergonha por conta da intensidade e da agressividade das falas. Em vez de nos ajudar, a autocrítica aumenta o nosso sofrimento. Então você acaba se sentindo mal, você acaba não se sentindo bem diante da situação e o seu sofrimento acaba intensificando e fazendo você sentir mais inadequado e insuficiente. Faz sentido isso para você? Mas olha só, tem um outro pesquisador e eu já trouxe ele aqui. Ele também oferece alguns insights profundos sobre a vergonha e aí de como podemos lidar com ela. O psicólogo Paul Gilbert, ele é conhecido por sua terapia focada na compaixão. E seus estudos mostram que a vergonha está diretamente ligada ao nosso sistema de ameaça, que faz com que a gente se critique severamente na tentativa de evitar rejeição e fracasso. Então, existe sempre uma preocupação em ser rejeitado, ser deixado de lado, parecer que não é bom o suficiente. Mas para Gilbert, a vergonha é uma reação natural do nosso cérebro, que, de certa forma, busca nos proteger, mas que ao mesmo tempo acaba gerando mais dor. Quando nos sentimos envergonhados, o sistema de ameaça do nosso cérebro é ativado
E aí, automaticamente, a resposta imediata é a autocrítica. E esse sistema nos faz pensar que seremos rejeitados ou não amados porque falhamos. Mas, ironicamente, quanto mais nos criticamos, mais ficamos presos no ciclo da vergonha. Porque essa autocrítica faz com que você se sinta ainda mais constrangido, ainda mais envergonhado diante do que aconteceu. Vai gerando uma repulsa ao pensar sobre o cenário, a se lembrar da falha. Quanto mais crítico, quanto mais autocrítico no momento da falha, mais difícil será para lidar com a vergonha e com a situação de fato que acabou de acontecer ou que aconteceu até muitos anos atrás e você ainda sente vergonha dessa situação. Paul Gilbert, ele explica que a autocrítica é uma resposta do nosso cérebro e que, como eu disse, ele chama de sistema de ameaça. E esse sistema evoluiu para proteger a gente de perigos. Então, hoje, ele reage não só para ameaças físicas, não só para ataques físicos, mas também para ameaças sociais, como a vergonha. Quando sentimos que falhamos ou que não atendemos às expectativas, automaticamente nosso sistema entra em ação. E aí a autocrítica surge como um guarda-costas. Ok? Como se de alguma forma fosse te proteger do que está acontecendo. Olha o que você fez, que absurdo! Olha que besteira que você falou, você só fala besteira. Que pessoa burra você é. Você não pode mais fazer isso. Presta atenção nas coisas que você fala. Você acaba sendo agressivo. A sua ideia, a sua estratégia é melhorar para evitar futuros erros. Só que isso tende a interferir até na sua segurança. Você se sente sem a autoconfiança, você não se sente seguro diante dos desafios por conta da forma como você interage aí dentro. Eu trouxe alguns exemplos, né, de exemplos que as pessoas geralmente relatam sobre vergonha, mas eu gostaria que você imaginasse comigo. Imagine que uma pessoa comete um erro importante no trabalho. Vamos imaginar que ela enviou um e-mail com informações erradas para toda a equipe. E ao perceber o erro, essa pessoa começa a sentir muita vergonha. E aí, automaticamente, existem alguns pensamentos que passam pela cabeça dessa pessoa que acabam estimulando a vergonha. Pensamentos como: eu sou tão incompetente, como pude errar algo tão simples? Agora todo mundo vai pensar que eu não sou qualificado para esse trabalho, eu nunca faço nada direito, eu sou um fracasso. Percebe que automaticamente essa autocrítica, essa cobrança faz com que a pessoa se sinta constrangida, com vergonha e acredito que com raiva também de estar passando por isso, né? De ter surgido esses pensamentos, porque eles acabam estimulando muita autocrítica, consequentemente muita raiva, muita culpa e a vergonha acaba se tornando presente. Num outro cenário que a gente pode tentar imaginar, imagine que uma pessoa em uma discussão com um parceiro acaba ficando muito nervosa e dizendo algo que depois acaba se arrependendo. Depois disso ela começa a sentir vergonha por ter perdido o controle da situação. E aí começa a surgir pensamentos como: eu sou uma pessoa horrível por dizer isso, ele nunca mais vai confiar em mim, eu estraguei tudo no relacionamento, eu sou uma pessoa terrível. Esses pensamentos, né? E aí tem mais um pensamento que pode acabar surgindo, eu sempre estrago as coisas quando estou nervosa, não sou boa o suficiente. Automaticamente esses pensamentos fazem com que a pessoa se sinta envergonhada. Ela pode se conectar com a tristeza também naquele momento, a culpa, né? Num outro cenário, imagine que uma pessoa foi a uma festa e fez uma piada e ninguém riu. Depois do evento, ela se sente envergonhada. E aí podem surgir pensamentos como: eles devem achar que sou ridículo, eu sou tão estranho em situações sociais, sempre faço o papel de bobo. Deveria ter ficado calado, agora ninguém mais vai conversar comigo.
automaticamente a vergonha surge, tristeza. Percebe que nos três exemplos tem uma conexão com a preocupação, com a rejeição, com estar certo e não errar e não falhar diante do outro. Então, e também muito relacionado ao fracasso, né? Embora sejam situações corriqueiras no dia a dia de muitas pessoas, as pessoas tendem a ter uma preocupação em pertencer a alguém ou a algo. E quando elas sentem que estão perdendo e que a falha pode estar prejudicando, automaticamente a autocrítica entra em ação. E aí eu volto a dizer, com aquela estratégia de tentar proteger como um guarda-costas. Já que eu trouxe os exemplos, agora eu vou trazer um exemplo pessoal. Já dividi aqui um pouco de alguns cenários que eu já ouvi, mas vamos lá. Cenário de pandemia, e nós estávamos começando a retornar, né, ao trabalho, voltar a sair de casa. Já ali no final de 2021, entrei eu num Pilates, né? Num estúdio de Pilates para fazer atividade física, preocupação em retornar à atividade física. A gente estava ali tentando fazer atividade física em casa e acabava sendo mais complicado, mais difícil, e ok. E aí eu nunca tinha feito Pilates, né? E eu fiquei super empolgada, animada e me inscrevi, juntamente até mesmo com a minha família. Meu pai e minha mãe também entraram, minha irmã. E aí me inscrevi, fiz lá a matrícula. E a professora do estúdio, acho que na época era até uma fisioterapeuta, ela orientou que comprasse uma meia antiderrapante, né? E aí eu desci do estúdio e pensei, eu acho que aqui deve vender aqui pelas lojas e tal. E fui com a minha irmã comprar a meia. Quando eu cheguei na loja, eu perguntei se tinha meia antiaderente. Antiaderente. Ao invés de falar antiderrapante, eu falei antiaderente. E o vendedor ficou olhando pra minha cara, minha irmã já saiu rindo, né? Automaticamente ela já começou a rir, já saiu rindo. E eu olhei pra ele e falei, acho que ele não tá entendendo o que eu tô falando, eu vou tentar, né, ser mais clara. Aquela meia pra poder fazer Pilates, antiaderente. Aí eu, cara, o que eu tô falando? Tá errado. E aí ele disse que não tinha. Obviamente, né? Mas eu saí dali e já comecei a rir, assim, e senti vergonha e percebi o que eu tinha falado. Então é automático que você naquele momento começa a ter uma postura. Que é isso que você falou? Por que você falou aquilo? Foi cômico, foi engraçado, então tava tudo bem, eu saí rindo automaticamente, mas é normal que na sua cabeça surjam pensamentos de cobrança e que exija de você prestar atenção, por que você falou dessa forma, não era isso que você queria dizer. E automaticamente eu percebi que a vergonha estava presente, né? Mas vamos lá, depois eu vou trazer o desfecho dessa história e como a gente pode trabalhar esse cenário, tá bom? Então, para entender, né, por que nós somos tão críticos conosco, né, precisamos olhar para a origem dessa autocrítica, né? Desde cedo, acho que não só relacionada à cultura, mas relacionada aos traumas dos nossos cuidadores, dos nossos avós, automaticamente aprendemos a buscar uma aprovação e uma aceitação. Isso acaba sendo natural. Afinal, somos seres sociais, né? E ser aceito pelo grupo sempre foi uma questão de sobrevivência. Quando sentimos vergonha, o medo de não sermos aceitos dispara automaticamente. Ok? Então a autocrítica entra, de fato, como um mecanismo de defesa. E funciona assim, né? A autocrítica nos diz, você precisa ser melhor, você não pode falhar. A intenção por trás disso é até boa. Evitar que sintamos vergonha novamente e tal, né? Não passar por aquele cenário. Mas o que acaba acontecendo é o oposto. Em vez de nos ajudar a crescer, a autocrítica nos paralisa.
nos faz acreditar que não somos bons o suficiente e isso gera um ciclo, como eu disse, de insegurança, de autossabotagem. Então você acaba não enfrentando. Eu nem faço mais isso, porque na última vez que eu fiz, passei uma vergonha. Eu nem falo mais em público, porque quando eu falei, eu senti tanta vergonha. Eu não faço mais nenhuma apresentação. Eu não tento mais fazer algo novo, porque quando eu fiz, eu senti uma vergonha. E isso está muito relacionado à autocrítica que foi disparada após a falha. Faz sentido para vocês? Porque isso tem um impacto profundo na nossa saúde mental. A vergonha associada à autocrítica pode levar a sentimentos de fracasso, baixa autoestima e até isolamento. Como eu disse, a Brené Brown explica que quanto mais alimentamos a vergonha, mais ela cresce e se torna uma barreira. Então ficamos presos a um ciclo de perfeccionismo, de perfeição e autocrítica, tentando esconder nossas falhas, o que nos afasta ainda mais dos outros. Porque ninguém é perfeito. Então, se você tem uma postura de perfeição, você tende a acabar fazendo com que as pessoas se afastem de você. Você não é aceito. Você acaba não sendo aceito de fato, né? Sentimos que precisamos nos esconder e que nós não somos dignos de amor e aceitação. E aí, gente, automaticamente, quanto mais eu alimento essa autocrítica, mais reforço esse ciclo e vou mantendo aí um ciclo de autocrítica, de vergonha e culpa. Isso faz sentido para vocês? O que vocês acham até aqui? E agora eu quero te auxiliar numa estratégia autocompassiva para lidar com a vergonha. Mas antes de te explicar como vai funcionar e como você vai aplicar isso na sua vida, eu queria te dizer uma coisa. Essa vergonha que você sente é comum. É normal sentir vergonha. Todas as pessoas se conectam com a vergonha em algum momento. E falhar faz parte da existência de ser humano. Então você vai falhar em algum momento. Você não vai conseguir atender a todas as expectativas. Você não vai ser bom em tudo. Você é imperfeito. Todos nós somos, ok? Vamos lá. Autocompaixão como alternativa à autocrítica. Então vamos entender como vai funcionar essa estratégia. Mas vamos lá. Se eu te dissesse que existe uma alternativa à autocrítica, em vez de nos julgarmos duramente, quando sentimos vergonha, podemos aprender a tratar com mais carinho, mais compaixão. Você só vai conseguir lidar com a autocrítica de fato com a autocompaixão. Porque a autocompaixão, ela convida você a olhar para dentro, com a mesma gentileza e compreensão que você oferece a um amigo querido que está passando por um momento difícil. Então, a autocompaixão não significa justificar nossos erros ou deixar de aprender com eles, tá? Pelo contrário, significa de fato reconhecer a dor que estamos sentindo e nos oferecer apoio emocional que precisamos para seguir em frente. Então, naquele momento, ao invés de eu já estou com vergonha, agora eu vou me machucar mais, eu vou ser crítico comigo, porque aí punindo eu resolvo. Isso não resolve. Essa autocrítica não resolve, ela só te deixa mais inseguro diante dos cenários. Então, nesse momento, o necessário é oferecer apoio emocional para que você consiga seguir em frente, sem te destruir no processo, né? A ideia aqui é simples. Todos nós somos seres humanos e errar faz parte da experiência humana. Ok? A Brené Brown, ela também fala sobre um ponto importante, que é sobre a vulnerabilidade nesses momentos, né? A importância da vulnerabilidade. A vergonha só pode ser combatida com coragem. Ela traz isso até mesmo num livro, A Coragem de Ser Imperfeito, né? De aceitar que errar faz parte da vida e que ainda assim somos dignos de amor. Ok? As pessoas não são amadas porque elas são perfeitas. As pessoas são amadas porque elas são elas. E que ser elas significa errar, ter defeitos, ter falhas, ser imperfeitas, ter qualidades, ser pessoas boas também, e em alguns momentos não atender às expectativas. Ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre como você pode começar a praticar autocompaixão, e eu vou te guiar um exercício bem simples que pode te ajudar no momento da vergonha. Primeiro passo, reconhece a vergonha.
Você vai perceber, caramba, eu tô com vergonha. Quando a vergonha surgir, em vez de tentar afastá-la ou ignorá-la, porque geralmente é o que é feito. Você sente vergonha e automaticamente você quer suprimir aquela emoção, porque você não quer ficar sentindo aquilo. Você fica muito constrangido e não quero sentir isso, quero fugir daqui. Então faça uma pausa e reconheça o que está acontecendo. E aí você pode dizer a si mesmo, ok, eu estou sentindo vergonha agora. Esse simples ato de nomear a emoção já começa a aliviar a intensidade dela. Só de você olhar, só de você acolher, só de você pensar, tipo, olha, agora eu tô com vergonha. Eita, tô cheia de vergonha. Aqui você já deu atenção, ok? Segundo passo. Percebeu a vergonha? Segundo passo, responda com gentileza. E aí, aquela postura de se criticar, de se cobrar, ao invés disso, imagine como você falaria com um amigo que está se sentindo envergonhado. O que você diria para ele? Talvez algo do tipo, fica tranquilo, isso é normal, você é um ser humano, todo mundo comete erros, tá tudo bem, você fez o melhor que pôde. Agora diga essas frases a si mesmo no momento da vergonha. Isso pode parecer estranho no início, mas com o tempo essa prática vai se tornando natural. Ok? No terceiro passo, autocuidado físico e emocional. E aqui, uma prática de bondade. Por fim, ofereça a si mesmo um pequeno gesto de autocuidado. Pode ser algo simples, como colocar a mão no coração, respirar profundamente, ou até mesmo dizer algo a si mesmo. Eu estou aqui para você. Esses pequenos gestos ajudam a acalmar o corpo e a mente, reduzindo automaticamente a sensação de isolamento que a vergonha traz. Como se você estivesse ali com uma sensação de defectividade, de ser imperfeito e automaticamente você acaba se sentindo sozinho, separado da sociedade, só eu faço isso, só eu cometo isso. Nesse momento, no terceiro passo, é importante que você ofereça a si mesmo um toque, um gesto, uma frase que pode reduzir essa sensação de isolamento, dizendo a si mesmo, você não está só, eu tô aqui com você, tá tudo bem, sentir vergonha faz parte, é só uma emoção. Bom, e pra gente fechar, no dia que eu pedi a meia antiaderente, eu não sei como o vendedor não perguntou se eu queria cozinhar na meia, mas antes assim que eu saí da loja, eu percebi que eu fiquei com muita vergonha e eu fiz o primeiro passo, de entender, eu estou com vergonha, mas ao mesmo tempo aquilo foi cômico pra mim, então eu achei engraçado. E aí a graça acaba trazendo um pouco de leveza e entendendo que eu falei errado. Isso é normal, isso pode acontecer. Então, reconhecer, o primeiro passo é muito importante. Reconhecer a emoção e perceber que você está sentindo a vergonha já é você acolhendo suas emoções. Geralmente as pessoas nem percebem que a vergonha está presente, já reagem à emoção. Então eu senti a vergonha e automaticamente aquela sensação já me faz querer fugir, querer me esconder, querer chorar, ter algumas outras reações para não sentir ali de fato, não vivenciar aquele momento. Bom, antes de terminarmos, eu te convido a refletir. Onde a autocrítica aparece na sua vida? Quando você se pega sendo muito duro consigo mesmo? E como você pode começar a praticar a autocompaixão nesse momento? Lembre-se, a vergonha faz parte da experiência humana, mas isso não significa que precisamos carregar esse peso sozinhos. Todos nós merecemos gentileza, especialmente em nossos momentos de vulnerabilidade. Ok? Muito obrigada por me ouvir hoje. E se você achou esse episódio útil, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. E lembre-se, seja gentil consigo mesmo sempre. Ok, pessoal? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.